Oi, gente, tudo bem? Aqui Mário Ávila da TV GO e nós viemos aqui no Supermercado Índio, a loja de Guaíba, na Nestor de Moura Jardim, conversar com a doutora Cibele e com o doutor Tiago sobre algo ocorrido, uma operação da Polícia Civil em um depósito deles na cidade de Charqueadas. E a doutora Cibele e o doutor Tiago são os responsáveis legais pela empresa e vão conversar com a gente, nos explicando um pouquinho, gente, porque como as pessoas devem ter visto, rolou nas redes sociais, em Facebook, Instagram, em vários lugares, uma operação que a polícia fez lá, de apreensão de produtos, de limpeza de produtos de enchentes, enfim, nós preparamos algumas perguntas entendendo e ouvindo o lado deles e também conversando com eles e perguntando realmente o que aconteceu com todas essas coisas. Tudo bem, doutora Cibele? Tudo bem, Mário? Tudo bem, tudo bom, doutor Tiago? Tudo bem, Mário. Tudo certo? Vamos conversar então. Doutora, vou conversar com a senhora primeiro aqui. Como foi o impacto dessa enchente nas lojas do Supermercado Índio, que a gente sabe que ali em Eldorado do Sul foi bem grave a situação, né? Eu queria ouvir a senhora um pouquinho sobre isso, começando uma conversa. A operação foi bem afetada nas lojas de Eldorado do Sul. Perdemos 2 lojas praticamente inteiras ali. A grande maioria dos produtos perecíveis foram perdidas efetivamente, né? E conseguimos retirar da enchente para troca somente os produtos basicamente bebidas, tá? Basicamente bebidas. Então, todo o restante de perecíveis foi perdido. Nós contratamos uma empresa terceirizada para fazer o descarte desses materiais, porque, como bem sabemos, o descarte não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa ser destinado para locais apropriados, né? E autorizados pela própria FEPAM e tudo mais. Então, nós conseguimos recuperar bem poucas coisas ali das lojas, mas foi bem afetado mesmo. Tá. E doutor Tiago, assim, passando para uma outra etapa aqui, alguns fornecedores, porque o que acontece? Toda essa operação foi feita trazendo à tona, então, dizendo que essas mercadorias, essas poucas mercadorias que a doutora Cibele nos disse aqui que conseguiram ser retiradas, elas estariam sendo limpas e reaproveitadas para uma futura venda nas outras lojas. É isso que a operação estava dizendo e falando. Foi isso que aconteceu, doutor? Na verdade, essa situação não procede. Esses produtos foram retirados das lojas de Eldorado com uma vista de isolar eles efetivamente de qualquer contato com qualquer outro produto que pudesse ser comercializado. Então, esses produtos foram levados para um depósito, para uma loja que será futuramente aberta, é uma loja que está inativa, efetivamente, então tratado como um depósito, e esses produtos foram lá restritos e colocados para não ter contaminação nem com os colaboradores da empresa e nem com contato com qualquer outro produto apto à comercialização. Em nenhum momento os produtos foram levados lá com vista a serem recolocados no mercado, né? Única e exclusivamente a ideia era que os produtos fossem devolvidos para as empresas fornecedoras, efetivamente, mas uma condição mínima de recebimento, uma condição mínima de visualização, se os produtos teriam uma condição de contagem, de identificação de qual era o tipo de produto, qual era a qualidade efetivamente de sabor, efetivamente, porque se tratavam basicamente de bebidas. Então a ideia não era, em nenhum momento, colocar à venda, assim como nenhum produto foi levado para qualquer loja para fins de comercialização. Doutora Cibele, e qual a garantia nisso? A gente está ouvindo vocês falar, vocês estão esclarecendo, enfim, a senhora e o doutor Tiago, mas assim, para a gente poder levar realmente para a audiência, né, da TV GO, o que nos garante, doutora, que esses produtos não seriam... Porque o que acontece, doutora, assim, quem está olhando do lado de lá, né, que não faz parte da operação, que não conhece como é que funciona o mercado, enfim, olha simplesmente como consumidor. E ela olha lá que está sendo lavado bebidas, que tem outros produtos que também foram passados na reportagem, alguns outros produtos, né, que pelo que a gente apurou também nem faziam parte do mix da loja. O que nos garante assim que esses produtos não seriam comercializados nas lojas? A própria operação da vigilância sanitária que nos garante isso. A vigilância sanitária, na verdade, passou 2 dias inteiros vistoriando a loja, tá, de Charqueadas, e não foram identificados produtos decorrentes de enchente, mas tão somente produtos avariados. Então, é bem importante que o consumidor entenda que os produtos que foram encontrados no depósito não são os mesmos que foram encontrados em loja. Então, a própria operação da vigilância sanitária que garante, pois se a vigilância sanitária não houvesse concluído pela inexistência de produtos inaptos para o consumo,
ali inapropriados para o consumo, não teria reaberto a loja. A loja foi provisoriamente fechada, né, naquele momento da inspeção, e logo em seguida ela foi reaberta. Se a loja não estivesse em condições de ser aberta, ela não teria sido reaberta. Então, a própria operação da vigilância sanitária que dá essa garantia. Ok. Doutor Tiago, e como é que a empresa Supermercados Índio, então, colaborou com a inspeção da vigilância sanitária, com os agentes da Polícia Civil? De que forma isso foi abordado lá com vocês e de que maneira vocês ajudaram, auxiliaram nesse esclarecimento lá para a polícia, no caso? A empresa Supermercados Índio em nenhum momento restringiu qualquer tipo de acesso da Polícia Civil ou da Vigilância Sanitária. Os colaboradores da empresa também ficaram à plena disposição para prestar esclarecimentos. O responsável empresarial, efetivamente, da empresa também prestou seus esclarecimentos. Doutora Cibele, e quantas pessoas, os funcionários, então, que trabalham no mercado e que supostamente estavam trabalhando, né, como pessoas lá limpando, ou enfim, conforme a denúncia, essas pessoas que fazem parte do supermercado, que são funcionários, como eles viram essa atitude, essa situação que aconteceu? Porque eles, né, doutora, estão por dentro do processo todos os dias, conhecem a empresa, uns, claro, lá encharcadas menos tempo, mas daqui a pouco algumas outras pessoas que faziam parte de outra filial, que estão lá, como eles viram essa situação também? Porque eles fazem parte disso todos os dias. Essa foi uma grata surpresa que nós tivemos, Mário, porque, em que pese seja uma situação bem lamentável, nós nos surpreendemos muito e ficamos muito contentes com o envolvimento dos colaboradores. Todos eles vestiram a camisa. Em momento algum, eles saíram de dentro da loja. No momento que a vigilância sanitária, que a Polícia Civil chegou dentro do estabelecimento, eles determinaram que todos os funcionários se afastassem e das prateleiras e de todos os produtos. Em nenhum momento eles saíram de dentro da loja. Eles se colocaram num canto da loja, e lá eles permaneceram o tempo todo se mostrando solícitos, postando em rede social, prestando esclarecimentos. Então, o tempo todo eles vestiram a camisa. E eles, se não fosse assim, né, se eles não acreditassem no mercado, eles não estariam ali, eles não estariam fazendo isso. Inclusive, alguns funcionários prestaram depoimento na Polícia Civil e todos eles foram unânimes em confirmar que jamais houve qualquer transferência dos produtos do depósito para dentro da loja. Todos eles disseram isso. Então, foi muito gratificante ver essa cooperação e essa participação dos colaboradores, sim. Vamos encerrando o nosso bate-papo aqui, mas eu gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho para nós sobre isso, porque além das bebidas, então, o pessoal noticiou lá que tinha mamadeira, tinha comida para animais, assim, no caso para os pets, daí o pessoal até ressaltou bastante isso numa matéria que foi ao ar de uma outra emissora, enfim, e a gente queria entender um pouquinho mais dessa situação também. Essas mercadorias que foram encontradas em pequenas quantidades, foram 3 mamadeiras efetivamente que foram encontradas, elas foram retiradas, acabaram saindo junto da loja de Eldorado, porque não houve um filtro, no primeiro momento, do que poderia ser trocado ou não. Então, essas mercadorias foram parar no depósito de charqueadas, mas de forma alguma eles saíram de dentro de lá. E tanto aconteceu isso que na inspeção da vigilância sanitária, quando eles tomaram conhecimento que haviam essas mamadeiras dentro do depósito, uma das primeiras coisas que eles foram vistoriar e que eles foram inspecionar foram as mamadeiras. E nenhuma mamadeira foi encontrada lá. Nenhuma em condições inapropriadas para uso e para venda, né? Então, foi uma infeliz coincidência, uma matéria que foi veiculada de uma maneira muito equivocada também, é preciso dizer, né? Então, jamais foi comercializado, ou se pensou em colocar materiais lá do depósito, sobretudo mamadeiras. Doutor Tiago, encerrando também a nossa matéria aqui, qual é a atual situação das lojas hoje? Porque aconteceu, então, essa inspeção, vigilância sanitária, essa ação da Polícia Civil, se fechou lá o depósito, acabou fechando a loja por um tempo, enfim, como é que é a situação de todas as lojas hoje do Supermercados Índio? As lojas que têm capacidade de funcionamento, que não foram afetadas pela enchente, estão funcionando plenamente. O depósito ele já está liberado para a continuidade das obras, numa futura sede do supermercado, que será aberta provavelmente até o final do ano de 2024. Então não há nenhuma restrição de operação em nenhuma das lojas, o que demonstra efetivamente a correção dos atos lícitos, né? Atos pautados na administração ética e numa responsabilidade social com a comunidade de entregar produtos de plena condição de consumo e comercialização.
Doutora Cibele, e quanto aos esclarecimentos na Polícia Civil, enfim, apresentação de documentos, enfim, todos esses foram apresentados, enfim, estão correndo alguma negociação, falta algum documento, enfim, como é que está essa situação de documentação sobre isso que aconteceu? A documentação está sendo organizada e vai ser transmitida para a polícia no momento oportuno, nos próximos dias, inclusive. E, inclusive, nós temos notas fiscais, é importante esclarecer aqui, que nós temos notas fiscais que comprovam que muitas mercadorias que foram apreendidas pela vigilância sanitária no momento, elas possuem, inclusive, notas fiscais de que foram adquiridas após a enchente. O que cai por terra toda e qualquer alegação de que a empresa estava comercializando produtos de enchente. Então, essa documentação vai ser sim entregue para a polícia nos próximos dias e tudo vai ser esclarecido. Todos os esclarecimentos foram dados no seu devido tempo e alguns que não foram porque não chegou a hora, enfim, de... Exatamente. Ok. Então tá, gente. Obrigado, doutor Obrigado. Tiago. Obrigado, doutora Cibele. A TV Jó vai ficando por aqui com essa matéria, quando nós estamos conversando então aqui com a doutora Cibele e com o doutor Tiago, que são os representantes legais dos supermercados Índio, que onde você sabe, no dia 3/7/2024, aconteceu aquela operação da Polícia Civil e eles se prontificaram, nos procuraram, querendo dar e trazer esclarecimento para a população e principalmente para os seus clientes. TV Jó cobrindo essa matéria exclusiva com os representantes legais dos supermercados Índio. Obrigado, gente.